Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos vocês. Uma alegria para nós estarmos juntos, mais um domingo, iniciando mais uma semana, podendo compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série no livro de Eclesiastes. Que Deus nos abençoe nesse momento. Não é novidade para nós que o Brasil vive um momento conturbado politicamente. O cenário está bem aquecido. E mesmo passadas as eleições, parece que o ambiente a fervura não diminuiu. Esse ano tem eleições novamente. E podemos dizer que os ânimos estão aquecidos, né? O pessoal costuma dizer que o país está polarizado. Os fatores para isso, eles são diversos, né? Há quem diga que a oposição nunca foi organizada, nunca teve um líder que fosse representante, né? Que fosse representativo, para que as pessoas se identificassem, e essa oposição surgiu. Outros vão dizer que pessoas que ficavam em cima do muro agora se sentem na necessidade de se posicionar politicamente. Há quem diga ainda que as redes sociais cumpriram um papel muito importante para isso, porque pessoas que não tinham acesso a determinadas notícias agora são constantemente bombardeadas sobre esses assuntos. Então, todo dia ali nas redes sociais, tratando de temas como esse, né? Políticos. Eu costumo dizer que um bom termômetro para mim sobre essa análise é a minha mãe. Esses dias eu fui visitar ela no fim de semana, alguns finais de semana atrás. Falou assim para mim: Dé, você viu o Alexandre de Moraes? Você viu o que ele fez? Alguém tem que parar esse homem, não é possível. Aí eu falei, até minha mãe. Chegou aqui, né? E é um fato, irmãos, eu acho assim, determinados temas que não eram tratados, hoje é muito mais comum que todos estão tendo acesso e participando um pouco mais desse cenário, né? Por exemplo, eu me considero uma pessoa que gosto muito de futebol. Quem me conhece sabe. Eu não consigo escalar a seleção hoje em dia de 1 a 11. Se você me perguntar, escala a seleção brasileira de 1 a 11, eu não vou conseguir, talvez. Se você me perguntar quem são os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu falo. Eu falo os 11 aí rapidamente. Então, é um assunto que está no nosso dia a dia. Só que o objetivo aqui não é fazer uma análise política, sociológica do país e como que a gente está politicamente. Não é nosso papel aqui. Mas é mostrar o cenário, o ambiente em que nós cristãos estamos inseridos. E como isso pode nos influenciar, nos afetar, e qual é a maneira que nós precisamos nos posicionar enquanto cristãos. Nós já falamos aqui que o livro de Eclesiastes tem muitas riquezas para nós, para tratarmos de muitos temas aqui debaixo do sol. E temos acompanhado a série, e já falamos de muitas coisas. E no capítulo 8, nós vamos tratar da sabedoria para lidar com a política, com as autoridades constituídas. Falar de política na pregação, que tema, hein? Sim, nós vamos falar, porque o nosso compromisso é pregar o livro de Eclesiastes de 1 a 12 sem pular trechos, por mais difícil que seja.
Difícil não é falar de política. Vocês viram o sermão da semana passada, o versículo? Eu prefiro apanhar de um militante do que uma mulher ofendida. Acho que o da semana passada era mais difícil. Quem não entendeu a piada, assiste, está lá no YouTube. Mas nós vamos avançar, porque o capítulo 8 de Eclesiastes, ele vai nos ajudar a corrigir o nosso relacionamento com as autoridades e com as esferas de poder existentes. Através desse sermão, a gente vai buscar compreender que há uma maneira, sim, correta de se relacionar com os poderes, mesmo que imperfeitos. E a gente vai aprender que o caminho é através do temor ao Senhor e no deleite no Senhor. O capítulo 8, ele é extenso, e nós vamos avançar nele inteiro hoje, que vai do versículo 1 ao 17. Eu não vou fazer a leitura agora de forma corrida, mas nós vamos passar por todo o texto no decorrer da pregação. E como ele é um trecho até grande, eu separei em 4 partes para facilitar. Primeira parte, nós vamos falar da submissão às autoridades. O segundo, o poder das autoridades não é absoluto e não é capaz de corrigir este mundo caído. O terceiro, neste cenário, aprenda a desfrutar das bênçãos que Deus dá por sua graça. E o quarto, a sabedoria é boa, mas não dá todas as respostas, o que nos apontará para a necessidade de algo que vá além. Se você puder deixar sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 8. O versículo 1 diz assim: quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Irmãos, aqui no versículo 1, o sábio já começa louvando a sabedoria, tema que ele tanto trata aí no livro de Eclesiastes. Nós temos aprendido aqui que a sabedoria ela não dá todas as respostas, mas que ela é uma boa maneira para se viver nesse mundo. E ele diz assim logo no verso 1, faz brilhar o seu rosto e transforma a dureza do seu rosto. Olha que interessante o benefício da sabedoria. A gente gasta aí com hidratante facial, gasta horrores. O sábio está dizendo assim, ó, para de gastar em cosmético e investe em sabedoria. Você vai fazer seu rosto brilhar e vai mudar a dureza do seu rosto. Ele está dizendo assim, ó, a sabedoria dá efeitos práticos, não é uma mera teoria. Ela traz proveito para a sua vida cotidiana. O nosso rosto ele é uma espécie de medidor dos nossos sentimentos, de como nós estamos. E uma face que brilha é um sinal de alegria e contentamento. Então ele está aqui, logo no primeiro versículo do capítulo 8, louvando a sabedoria. E dentro do nosso contexto, hoje é sabedoria política. Então nós vamos desenvolver essa ideia de buscar essa sabedoria. E eu queria começar, primeiro, dizendo as formas incorretas de se relacionar com a política e com as autoridades, para depois a gente caminhar para o conselho do sábio e o conselho bíblico acerca disso. Primeiro erro, o governo deve impor a religião. As pessoas pensam assim, olha, a solução para o nosso país é a seguinte, é um cristão ganhar as eleições, assumir o governo e decretar que a religião cristã é a religião agora para ser adotada por todo o povo. Como a nossa ética ela é muito elevada, logo a sociedade vai melhorar, porque os decretos serão cristãos, a forma de agir será cristã, então isso vai resolver o problema da sociedade. Só que isso não resolve as coisas. Por quê? Porque as pessoas irão aderir à religião por adesão e não por conversão. E nós temos aprendido aqui que é só o Espírito de Deus que é capaz de converter
um coração de pedra num coração de carne. Você não consegue impor uma crença para a pessoa. Jesus vai desenvolver isso muito bem em Mateus, capítulo 22, dos versos 17 ao 21, quando os judeus o questionam sobre pagar impostos. Vocês lembram dessa passagem? Jesus, é correto pagar tributo a César ou não? Se Jesus falasse assim, não, não é correto pagar. Nossa, esse revolucionário está indo contra o governo. Não, pode pagar. Ele apoia o Império Romano contra os judeus. E Jesus faz o quê? Traz a moeda. Qual é a inscrição que está aí na moeda? É de César. Então, dai a César o que é de Deus e dai a... dai a César, perdão, só para saber se vocês estão ligados. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus está ali criando uma separação. Há coisas que são do governo e a igreja não deve se meter com elas. Impostos, por exemplo. Mas há coisas que são de Deus e o governo não deve se meter nelas. Jesus cria essa divisão. E nós vemos em casos práticos como em países, principalmente muçulmanos, quando a religião se mistura com o Estado, quantos são os problemas, né? Então, o primeiro princípio, o governo não deve impor a religião. Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é aqui, não é daqui. O governo de Jesus, ele não queria estabelecer um reino terreno como o Império Romano, mas o reino dele seria estabelecido pelo poder do Evangelho, pela transformação do coração das pessoas, levar a crer nele e lhe obedecer. Nós vamos ver mais um pouco lá na frente sobre isso, mas o primeiro erro é achar que o governo deve impor uma religião. Não, não é o correto. O segundo erro, o governo deve excluir a religião. Então, para se opor a essa primeira visão que eu falei, entende-se que deve-se excluir todas as crenças religiosas da política. As crenças religiosas não devem desempenhar qualquer papel no processo de tomada de decisão política. É o outro extremo. É um erro também. Por quê? Porque desconsidera a vontade do povo. Fere liberdade religiosa e fere a liberdade de expressão em uma sociedade livre. Numa sociedade livre, as pessoas têm que ter espaço para se basear e ter suas convicções em qualquer processo de raciocínio ou em qualquer autoridade que lhe pareça ser certa. Se você quiser se basear no seriado do Chaves para ter suas convicções, você tem a liberdade para fazer isso. Como que você constrói sua visão de mundo? Você tem liberdade para isso, numa sociedade livre. E nós, enquanto cristãos, qual que é a nossa régua de valores morais e de ética? É a Bíblia. Não tem como desassociar. A gente vai partir de um ponto em que a Bíblia, ela é a autoridade da nossa vida. Então, qualquer discussão nossa, em qualquer ambiente, vai partir de um pressuposto que eu acredito na Bíblia e que esses valores eu vou aplicar na minha vida cotidiana, inclusive nas discussões políticas. Então, é errado o governo querer excluir a religião. Ele está tirando a vontade do povo de se basear onde ela bem entende. E nós, cristãos, nos baseamos na palavra de Deus. Certo? Terceiro erro. Todos os governos são perversos e demoníacos. Quem pensa dessa forma acha assim, ó. Todos os governos, bons ou ruins, de alguma forma, estão a serviço do diabo. E eles usam até a passagem de Lucas 6, naquele
diálogo entre Jesus, quando Jesus foi levado para ser tentado, que o diabo diz, né? Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem quiser. Mas é errado nós pensarmos assim, porque isso vai contra a Bíblia em relação às autoridades, e nós vamos aprender daqui a pouco que a autoridade ela foi instituída por Deus para o nosso bem e para refrear o mal. E ela é errada porque simplesmente pega uma palavra do próprio diabo dizendo que os reinos são deles. A gente vai basear uma convicção em cima de uma palavra de um mentiroso? Não dá, né? Então, os governos são instituídos para o nosso bem e para refrear o mal. Quarto erro: dedicar somente ao evangelismo e não à política. A igreja se fecha numa bolha e não influencia a sociedade. E aqui, irmãos, presta atenção. O nosso propósito é pregar o evangelho. O propósito da nossa igreja é... Qual é o propósito da nossa igreja? Glorificar a Deus, pregando a palavra e fazendo discípulos. Só que o evangelho, essa proclamação, quando ele vai fazendo mudança no nosso coração, ele vai transformando a nossa vida. E uma vida transformada gera famílias transformadas, que geram sociedades transformadas. E através do evangelho a gente pode sim influenciar a sociedade. Por que Deus não nos leva assim que a gente se converte? Já que se converteu, não tem mais nenhum papel na sociedade, vamos todo mundo subir. Não, ele não te leva para você pregar para as outras pessoas, tá? Mas e quando essas pessoas se converter? Elas também teriam que subir, né? Evangelho também inclui fazer o bem para as pessoas enquanto nós estamos aqui. E o quinto e último erro. Eu falei que o quarto é nos dedicar apenas ao evangelismo e achar que a gente não tem nenhum papel político de influenciar a sociedade. E só um detalhe aqui, irmãos, antes de ir para o quinto ponto. Por que as autoridades elas são usadas por Deus também para frear o mal? Nós pregamos o evangelho e o Espírito é quem converte. Mas a gente tem que saber que há pessoas que não se converterão ao evangelho. É uma realidade. Porque às vezes há um pensamento simplista. Por exemplo, não precisa ter uma lei para para proibir a direção quando você está alcoolizado. Se os evangélicos fossem competentes e pregassem e essas pessoas se convertessem, não precisaria de lei, porque aí todos teriam a consciência e não precisa de lei para regular. Mas a gente não pode ser ingênuo, que nem todas as pessoas aceitarão as verdades do evangelho. E as autoridades elas são instituídas para refrear o mal, para punir os que fazem o mal e para louvar os que fazem o bem. Então nós precisamos sim de influenciar e de ter leis para refrear o mal. Deus usa o evangelho para transformar e também usa as autoridades para refrear o mal. Quinto e último erro, o oposto. Devemos nos dedicar somente à política e não ao evangelismo. Aí é a outra ponta. As igrejas querem tomar tanto o protagonismo de fazer algo na sociedade e começam a querer ocupar os espaços deixados pelo Estado. E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E daqui a pouco a igreja virou uma ONG e esquece de pregar o evangelho, quando na verdade a essência é pregar o arrependimento, pregar a conversão. E sim, nós vamos influenciar com a nossa mudança de vida, mas igreja não é ONG. A gente pode ter trabalho social? Pode, dentro de um contexto de pregação do evangelho como principal. E muitas vezes a igreja se perde querendo participar mais no cenário político do que deveria. Beleza? O governo não deve impor a religião, um erro é, o governo deve impor a religião, o outro é, o governo deve excluir a religião, o terceiro, todos os governos são perversos e demoníacos, quarto,
dedicar-se apenas ao evangelismo e não à política. E 5, dedicar somente à política e não ao evangelismo. Voltando ao texto de Eclesiastes, versículo 2. Agora vamos ver o conselho do sábio. Do 2 ao 5, essa parte. Eu aconselho, obedece às determinações do rei, por causa do juramento de lealdade feito diante de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas apoiando o que é mal, pois ele fará o que bem quiser, porque a palavra do rei é suprema. Quem lhe perguntará o que está fazendo? Quem obedece às suas determinações não sofrerá nenhum mal, e o coração do sábio discernirá quando e como agir. Aqui, irmãos, a figura do rei representa o poder terreno, né? Dentro do contexto de Eclesiastes, é uma monarquia. Nós vivemos numa democracia. Então, nós vamos aplicar esse texto no contexto de uma democracia, né? Que é onde nós estamos e onde as autoridades estão constituídas. E qual que é o conselho aqui, se vocês repararam? Obedece às determinações do rei. Não te apresses a sair da presença dele. Quer dizer, respeita essa autoridade. Então, o primeiro princípio aqui, a sabedoria nessa relação passa pelo reconhecimento da sua autoridade e o entendimento de que elas foram estabelecidas por Deus para punir os que praticam o mal e louvar os que fazem o bem. O sábio está dizendo, reconhece que há uma autoridade constituída e que ela foi estabelecida por Deus. O apóstolo Paulo vai desenvolver melhor essa ideia na carta aos Romanos, do capítulo 13, do 1 ao 7. Eu vou ler para vocês. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faz o bem e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministra de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministra de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, Paulo articula o que o sábio também está dizendo dessa autoridade e dessa submissão que nós devemos a elas. E sabe o que é interessante, irmãos? O contexto político que Paulo vivia para ele escrever isso daqui. Então não é uma autoridade assim, ó, se você concordar com ela, então segue isso daqui. Ele estava num cenário em que os césares romanos perseguiam a igreja. Não tem uma condicional assim, ó, se você concordar com o rei, no caso, né, com o político de ocasião, você segue. Agora, se você não concordar, não precisa ser submisso, não. Cá entre nós, isso é muito difícil. Nesse mundo de líderes corruptos. 1 Pedro 2,17. Tratem todos com honra, amem aos irmãos na fé, temam a Deus, honrem o rei.
Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. E aí, a gente tem orado pelos nossos governantes? Versículo 5 que nós lemos: o coração do sábio discernirá quando e como agir. Nós precisamos de graça de Deus para sermos submissos, sabiamente submissos, para reconhecer que as autoridades foram constituídas por Deus, tanto aquelas que nós concordamos, quanto aquelas que nós não concordamos. E eu não estou pedindo para você concordar. A Bíblia não entra nesse mérito, mas ela diz para você orar. Ela diz para você ser submisso. Ela diz para você honrar. Honrem o rei. E no contexto para nós, honrem as autoridades. É muito mais além do que a pessoa. Algo que você não se simpatiza com a figura. Mas a autoridade, ela foi constituída por Deus. E é isso que a gente tem que enxergar. O que representa aquele cargo, aquela estrutura. Nós lemos aqui. Ela foi estabelecida para punir o mal e para louvar quem faz o bem. E até onde vai essa submissão? Versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo certo de agir, pois a dor do homem pesa sobre ele, visto que não sabe o que vai acontecer. Quem lhe dirá o que vai acontecer? Ninguém tem domínio sobre o próprio espírito para controlá-lo. Tampouco tem poder sobre o dia da morte, nem para escapar da guerra, nem mesmo a maldade livrará os que se entregam a ela. A gente costuma dizer que as autoridades podem muito, mas elas não podem tudo. Isso é importante a gente dizer também. E para nós, há um limite para ser observado aqui. Qual é esse limite? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Está aí estabelecido o limite claro para a gente tratar esse assunto. E no contexto aqui da afirmação de Pedro, as autoridades estavam impedindo que o evangelho fosse propagado. E aí nesse contexto ele fala, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então esse é um limite para a gente observar. Se a autoridade determina algo que vai contra Deus, não, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades não podem tudo. Elas são pecadoras também. E o sábio, ele traz de novo o tema da morte aqui. Não sei se vocês repararam no versículo 8, dos versículos 6 ao 8 que nós lemos. Quem tem poder sobre o dia da morte? E como no livro que nós já estamos no capítulo 8, esse tema que para ele sempre o incomoda, que iguala a todos. Iguala o rico com o pobre, o poderoso com o simples, o patrão com o empregado. A morte iguala a todos. E a morte chega para os líderes também, para as autoridades. Por mais que eles tenham algum poder constituído por Deus, eles não têm poder nenhum para acrescentar um dia na vida deles, se eles quiserem. Olha que interessante. Esse ano tem eleições nos Estados Unidos. Está caminhando para ser novamente o Biden contra o Trump. Se o Biden ganhar, ele terminaria o mandato com 86 anos.
Se o Trump ganhar, ele terminaria esse mandato com 82 anos. A pergunta é, eles chegam até o final do mandato ou não? Será que eles vão conseguir ver os frutos das políticas que eles vão tentar implantar no país? O ponto é que os candidatos a presidentes da maior nação do mundo não têm poder para acrescentar um dia de vida para continuar no governo, se não for dado por Deus. As autoridades podem muito, mas não podem tudo. Nosso Deus é soberano. E ela também não é capaz de corrigir esse mundo caído. E daí a gente tem que tomar um cuidado, porque aonde nós estamos depositando a nossa esperança? As autoridades não têm poder absoluto e não são capazes de corrigir esse mundo caído. Versículo 9. Tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal. Isso também é absurdo. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Aqui Salomão entra naquele modo de observar as coisas nesse mundo caído, nesse mundo debaixo do sol, e ver as incoerências e como às vezes a nossa vida que a gente entende como causa e efeito, eu faço isso e o efeito vai ser esse. Como que na visão do sábio em Eclesiastes ele traz que nem sempre é assim. O mundo não é uma ciência exata, esse mundo afetado pelo pecado. E ele começa a observar justos que sofrem e ímpios que prosperam e ainda são louvados. E nesse contexto nosso político, de novo, quantas injustiças, quantas pessoas corruptas que vão se perpetuando no poder. E parece que a maldade só aumenta. E ele está dizendo aqui, por não ter punição, o coração do homem está sempre disposto a cometer o mal. Quer dizer, a sensação de impunidade faz com que os homens avancem na maldade. E na política não é diferente. E ele começa a ver tudo isso e as limitações do homem diante de tantas coisas que acontecem. E é um desafio para nós também, irmãos. Olhar o cenário político revela os limites do nosso entendimento, muitas vezes. Por que essas coisas acontecem? Por que o mal não é punido? Por que boas leis não são aprovadas? Nós não vivemos num mundo perfeito. Talvez não. Em um mundo perfeito, as coisas seguiriam um padrão, né? Eu faço isso e serei recompensado. Mas, nesse mundo imperfeito, o sábio está dizendo assim, aprenda a enfrentar o mundo real e não o mundo que para nós seria ideal. Vamos ter um choque de realidade nesse mundo caído. E as autoridades também não são capazes de consertar esse mundo caído. Como a sabedoria nos ajuda a viver nessa situação tão desanimadora? O sábio nos lembra que é Deus quem controla o mundo. Versículo 12. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. A injustiça, essas injustiças que a gente vê no mundo, nós precisamos olhar com os olhos da fé. O sábio já disse aqui, um pouquinho antes, no capítulo 3, que é Deus quem controla todas as coisas. É Deus que é soberano. O sermão
o Deus que controla o tempo e as estações. Cremos em um Deus justo, que tem o controle sobre todas as coisas. E cremos que Ele trará juízo sobre todas as coisas. Ainda que para nós pareça demorar, mas tudo está no controle soberano dEle. Ainda há outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. E aí, nessa esperança, ele diz no versículo 15: por isso, diante de todo esse cenário caótico, de líderes injustos, de corrupção, eu exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Também já repetiu isso em outras ocasiões. É interessante, né? Depois de todo o cenário caótico que ele acabou de relatar, ele vira a postura e começa a falar: eu exalto a alegria. Logo no 15. Coma, beba e se alegre. E irmãos, aqui não é a alegria naquele sentido quando o Paulo condena, o apóstolo Paulo tratando de ressurreição, né? Não é assim, ó, já que o mundo está desse jeito, comamos, bebamos, que amanhã morreremos, né? Já que não tem jeito mesmo, isso aí não tem solução, está de mal a pior, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não, não é isso. A gente já aprendeu aqui também, buscar prazer meramente, sem considerar que são coisas que vêm de Deus, é atitude de tolo. Agora ele está falando assim, ó, desfrute da vida como o dom de Deus. Isso sim é um sinal de sabedoria. Mesmo nesse mundo caótico, nesse mundo incoerente, nesse mundo afetado pelo pecado, Deus dá coisas boas aos seus filhos para desfrutar. A nossa alegria não depende se o Lula ou se o Bolsonaro está no poder. A nossa esperança não está nisso. Vai tocar sua vida, seja o governo de direita ou de esquerda. Ele está falando, vai comer, vai beber, vai se alegrar. Vai tocar a vida, vai servir a Deus nesse mundo. Não vou abrir um negócio porque o governo é de esquerda e eu não concordo, está tudo travado. Vai tocar a vida. Porque Deus dá presente aos seus filhos e dá a oportunidade da gente desfrutar, mesmo nesse mundo caído e afetado pelo pecado. Há sofrimento, há autoridades tolas, há injustiça, mas há alegria verdadeira já nessa vida. Essa sabedoria que a gente precisa nesse ambiente político, nesse ambiente caótico no país que nós vivemos. E o sábio vai caminhando para o final, mas não antes de nos dar mais um alerta. A sabedoria não dá todas as respostas. Versículo 16 e 17. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra, pelo que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia nem de noite, contemplei tudo o que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. A melhor forma de viver nesse mundo é com sabedoria. Ela muda nosso rosto. Ela transforma, ela faz brilhar o nosso rosto. Sabedoria para a vida prática.
mas ela não nos dá todas as respostas. Deus é soberano. Há coisas que não são reveladas a nós, que só pertencem a Ele. Se a gente fica fica tentando entender todas as coisas, nós vamos nos frustrar. A vida nesse mundo nos apresenta mistérios que simplesmente não conseguimos resolver. E o livro de Eclesiastes, a sabedoria que ele nos ensina, é uma sabedoria que nos humilha, que nos coloca no nosso devido lugar. Essa é a verdade. A gente precisa entender qual é o nosso lugar. E o temor a Deus, a gente temendo a Deus, a gente conseguirá obedecer às autoridades imperfeitas que são colocadas para nós aqui no mundo. Passa pelo temor a Deus que nós precisamos ter. É importante, irmãos, reconhecermos as nossas limitações. Porque a partir do momento que a gente reconhece que nós somos limitados, que nós não temos as respostas, isso nos aponta para a necessidade de alguém maior. Isso nos aponta para a necessidade de um Salvador. Quando eu reconheço com humildade que eu sou limitado, que eu sou pecador, isso me aponta e me leva a buscar algo que nos transcenda, algo que me transcenda. Uma sabedoria que seja maior. E é sobre isso que eu quero falar. Nós estamos falando aqui sobre as coisas debaixo do sol. Trabalho, prazeres, beleza, riqueza, poder, política. E tentando ter sabedoria para conviver com todas essas coisas. Mas há alguém que vive sobre o sol, que aí sim, ele tem todas as respostas. E essa inquietação que nós temos, nós podemos depositar a nossa esperança nele, porque é ele quem dá sentido para as nossas vidas. Jesus, ele personifica a sabedoria de Deus. 1 Coríntios vai dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Nele sim a gente pode depositar a nossa esperança, confiar em sua autoridade e seu reinado. E ele vem apresentar para nós um reino bem maior do que esse. Um reino maior e um reino melhor. Quando Jesus veio, as autoridades judaicas, o Império Romano, eles ficaram decepcionados com a figura de rei, né? A figura de Jesus. Por quê? Quando se falaram de um rei, eles esperavam alguém forte, alguém dinâmico, cheio de pompa e circunstância, né? Pompa de um rei. Só que Jesus não era um libertador político. O reino de Jesus tinha a ver com um reino que não era visível, não era material. Ele não veio como um libertador político. O reino de Deus precisava ser entendido em outra dimensão. As pessoas às vezes querem enquadrar Jesus num sistema político. Olha como Jesus tratava os pobres. Jesus era comunista. Não. Para com isso. O reino de Deus, ele é muito maior. Ele não se encaixa num sistema humano. O reino de Deus, ele é maior, ele é melhor. Como eu disse no início, ele tem a ver com transformação do coração, libertação da opressão do pecado, que nos leva a responder em amor e obediência. É esse reino que ele veio estabelecer. Não era um reino político. Olha que interessante, irmãos. Eu li no início aquele texto de Mateus 22. Dai a César o que é de César. Agora falei certo, né? E dai a Deus o que é de Deus. Foi esse texto que nós lemos, né? E esse texto, normalmente, ele é usado
da forma que eu usei aqui, para fazer exatamente ele é muito usado para fazer essa separação entre Estado e as coisas de Deus, as coisas do governo e as coisas de Deus, e está certo. Mas tem algo a mais para a gente aprender nesse texto, nessa passagem. Olha que interessante. O que Jesus ali naquela ocasião usou para definir o que era de quem? O que Jesus usou? Traz a moeda, né? E aí ele olhou a moeda e viu a imagem estampada, né? A imagem de César estampada naquela moeda. E a imagem estampada na moeda definiu o que era de César, ok? Dai a César o que é de César, a moeda. Dai a Deus o que é de Deus. Deus ficou com o quê? Nós fomos feitos à sua imagem. Temos a imagem de Deus estampada em nós. Sermos feitos à sua imagem nos lembra que nós pertencemos a Ele. Não somos nossos próprios senhores. Nós estamos falando de um reino que Ele é Rei Supremo. A moeda é de César, mas nós somos dele. Além disso, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. É nessa imagem que nós estamos sendo transformados, na imagem gloriosa de Cristo, para sermos participantes desse reino que Ele veio estabelecer. Que coisa maravilhosa, você não está sendo transformado na imagem do seu político de estimação. Ainda que você goste dele. Você não está sendo transformado na imagem dele, porque ele é pecador, ele é limitado. Nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo, um Rei Supremo. Amém, irmãos? Eu quero fazer 2 aplicações rápidas para a gente caminhar para o fim. Quando o assunto é política, eu disse na introdução que o tema ferve, né? O tema ferve realmente porque mexe com a nossa vida, mexe com o nosso dia a dia. Mas eu queria deixar uma mensagem para os irmãos, nós enquanto cristãos. Não se divide o corpo de Cristo por nenhum motivo. Não se divide o corpo de Cristo. Muito menos por motivos e por preferências partidárias. Se isso acontece no nosso meio, nós vamos usar as palavras do apóstolo Paulo. Estamos sendo carnais. E nós vimos muitas coisas aí, e ainda vemos famílias brigando, igrejas se dividindo por questões políticas. A nossa aplicação hoje também é: não se divide o corpo de Cristo. Isso é a atitude de um cristão carnal. 1 Coríntios 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los como comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúme, se há briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz: eu sou de Paulo, e outro diz: eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Lembre-se, irmãos, do reino do qual nós estamos fazendo parte. E pare de brigar por essas coisas. Não divida o corpo de Cristo por preferências políticas. E a segunda aplicação para o não cristão. Se eventualmente tiver alguém aqui. Logo no começo do livro de Marcos,
quando a gente começa no capítulo 1, as primeiras palavras que a gente observa de Jesus, no versículo 15 o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. As primeiras palavras que a gente encontra no Evangelho de Marcos, de Jesus, é anunciando esse reino do qual nós falamos aqui. Um reino maior. Um reino que tem a ver com salvação, com transformação, com libertação da opressão do pecado. Da opressão do pecado. Um reino que é eterno, o reino de Jesus é eterno. Os políticos daqui sofrem impeachment. Jesus não tem levante para derrubar do poder. O reino dele é eterno, a autoridade dele é suprema. Minha palavra para você hoje se você quer fazer parte desse reino, o versículo 15 do capítulo 1 de Marcos, arrependa-se e creia nas verdades do Evangelho. Amém, irmãos? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Não são temas comuns de serem pregados, é verdade, mas nós temos aqui nos proposto a pregar toda a palavra de Deus. E tem sido importante porque nós temos aprendido muito sobre qual é o seu conselho sobre todas as áreas da nossa vida, inclusive nas questões políticas. Senhor, nós declaramos que o seu reino, ele é eterno, nós declaramos que o Senhor é soberano, e nós reconhecemos que as autoridades constituídas aqui foram instituídas pelo Senhor, nós concordando ou não. Nós podemos ver corrupção, maldades, injustiças, mas que o Senhor nos dê graça, Pai, para orar pelas autoridades, e nós fazemos isso agora aqui também. Senhor, só o Senhor tem poder para converter o coração e mudar, ó Deus, a situação do nosso país. E, para além de qualquer coisa, nós queremos depositar nossa esperança no Senhor, nessa manhã. Senhor, nós vimos aqui também que nós precisamos influenciar a sociedade. Eu não estou dizendo para o pastor abdicar de pregar a palavra e se candidatar a um cargo, mas nós somos um corpo, e assim como tem o pastor, tem alguém que toca guitarra, tem alguém que ensina as crianças, que o Senhor levante pessoas também capacitadas para representar os cristãos, onde são discutidas as leis, para que as autoridades cumpram o propósito pelo qual o Senhor chamou, de louvar os que fazem o bem e de punir os que praticam o mal. Que a gente seja sal e luz nesse mundo, Pai. Que o seu evangelho avance e que isso transforme as nossas vidas, as nossas famílias e a sociedade em geral, Pai. Essa é a nossa oração para essa manhã. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém.